hebreu de hebreus. Aí ele coloca, quanto à lei, preste atenção, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, ele está dizendo claramente que existe aqui uma justiça na lei, né? Existe uma justiça na lei. Ele vai colocando aqui os pontos numa sucessão e quando chega na justiça da lei, ele para. Ele começa com a circuncisão, depois com a linhagem, depois com a tribo, né? E, finalmente, a coisa pesa quando ele diz assim, quanto à lei, fariseu. Ou seja, a lei requer que eu seja diferente, que eu seja separado. Então, por conta das exigências da lei, nós temos o extremo da vida religiosa, que, segundo Paulo, nesse versículo aqui, é ser fariseu. Ser fariseu. Então, é o que ele coloca, quanto à lei, fariseu. Aí, sendo fariseu, vem o zelo da vida religiosa. Ele coloca, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, é aquele zelo que não abençoa ninguém. Aquele zelo que trabalha como detetive, como espião, como manipulador, como aquela pessoa que cobra de um, que cobra de outro, que exige, que está sempre no pé de um, no pé de outro, requerendo, cobrando, fazendo, é assim, é assado. Não, bom, quanto ao zelo. E aqui Paulo, no seu zelo, ele chegou ao extremo de ser perseguidor da igreja. De fato, ele era um perseguidor da igreja. E um perseguidor cruel, por sinal, né? Paulo é comparado a um animal selvagem. A palavra grega, lá em Atos, capítulo 7 e 9 de Atos, ele é comparado a um animal selvagem. Então, seu zelo era um zelo cruel. Mas aqui ele vai colocando aqui esses adjetivos, que começa com a circuncisão, que para um judeu já era uma coisa de muito peso. E quando ele chega aqui, depois do zelo, ele diz perseguidor da igreja. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor. Agora, quanto à justiça que há na lei, ele conclui, irrepreensível. Irrepreensível. Para entender um pouquinho melhor ainda a questão da justiça da lei, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Só com a intenção de mostrar para vocês que, de acordo com o texto de Paulo, existe realmente uma justiça na lei. E veja, o capítulo 1, vamos ler. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele diz assim, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então, ele agora está enfatizando aqui a questão do judaísmo, né? Que pode ser um paralelismo para o seu farisaísmo, ou então para a justiça que há na lei. A justiça que, segundo ele era irrepreensível. Irrepreensível. Agora veja, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Essa palavra devastava é a palavra que está lá em Atos 7 e Atos 9, que é uma palavra utilizada para animais ferozes. Então, seu zelo era um zelo devastador, destruidor. E, queridos irmãos, quantas pessoas eu já tenho conhecido nesses 38 anos de adventismo, pessoas que no seu zelo não levam alegria, criam, assim, uma atmosfera ruim para quem está perto. As pessoas não se sentem bem, se sentem ali, se sentem mal, se sentem policiadas, vigiadas.
E hoje mesmo de madrugada eu já li no Desejar de Todas as Nações quantas vezes Ellen White fala dos fariseus como espias de Jesus, como aquelas pessoas que estavam ali só para alimentar a sua incredulidade e criar os seus discursos de juízo, os seus sentimentos de juízo contra ele. Agora o versículo 14 diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, vejam bem, mais uma vez o judaísmo que é o seu farisaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ele está dizendo aqui que ele era jovem, E aí ele conclui, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, essa tradição dos meus pais é exatamente o que ele chama lá em Filipenses de a justiça da lei. A justiça da lei. Conforme eu preguei ontem na Ribeira, vou reenfatizar aqui, na escola rabínica, quando eles pegavam o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde diz que o justo viverá pela fé, vejam, no texto original nós não temos vírgulas, não existe aquela pontuação como nós temos em português. Então, o sentido da frase para as sinagogas, para o judaísmo é: o justo viverá pela fé. Qual é a implicação desse texto? A implicação desse texto é que, primeiro, você é justo, ou seja, você tem que trabalhar, você tem que lutar pela sua salvação, você tem que produzir as obras e depois viver pela fé. Depois viver pela fé. Então, o justo viverá pela fé. E Paulo ele faz uma releitura, tanto é que no grego ele faz até uma modificação nesse texto para tirar essa interpretação errada. E quando ele faz isso, o sentido que ele coloca em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, em Hebreus, capítulo 10, né, onde ele diz que o justo viverá pela fé. Então, ele dá o sentido correto dizendo o seguinte, que o justo pela fé, ele inverte a frase. Assim seria melhor em português. O justo pela fé viverá. E não que o justo, ou seja, a pessoa se tornou justo e agora vai viver pela fé. Porque aí nós teríamos um aditivo, nós teríamos uma vida de justiça vivida por parte da pessoa e depois uma vida de fé, vivida também pela pessoa. E era esse conceito de salvação que o judaísmo do tempo de Paulo pregava. E Paulo, para desfazer esse conceito errado, ele diz o seguinte, não, primeiro você é justificado pela fé e então você vive. E então você vive. Não há vida na pessoa enquanto ele não é justificado pela fé. E para contrariar esse conceito judaico, então ele vai desmontando, desfazendo esse conceito. Ontem eu também toquei, e eu quero repetir aqui, Romanos capítulo 3, versículo 20, 21, tá certo? Romanos 3, 21. Estou aqui no texto errado, deixa eu chegar lá. Romanos 3, 22, para ser exato, né? Mas é 21 e 22. Diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Queridos irmãos, precisamos entender que quando Paulo coloca aqui a palavra lei, é tudo. É tudo. É lei moral, é lei cerimonial, é lei civil, é o que você puder pensar sobre lei, está tudo incluído ali. Está tudo incluído. A lei em toda a sua amplitude, a lei em toda a sua grandeza. Agora, vejam, de acordo com o próprio João, essa lei é uma produção humana. Opa, pastor, veja o que o senhor está dizendo. Os 10 mandamentos são uma produção humana. No mínimo, na sua forma, nós temos aqui ela dentro da cultura da humanidade. A lei dos 10 mandamentos estão dentro da cultura da humanidade. Os seus princípios, sim, são eternos e extrapolam a cultura da humanidade. Tanto é que a lei dos 10 mandamentos, na sua cultura da humanidade, ela está bem presa aos dias de Moisés. Por exemplo, idolatria era fazer imagens de escultura e curvar-se a ela. E nós sabemos que idolatria, hoje, baseada nos princípios da palavra de Deus, extrapola muito bem tudo isso.
Mas quando a Bíblia diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus, então nós temos que pensar na justiça de Deus acima de toda essa codificação que nós temos registrada na Bíblia. Então, a lei extrapola tudo isso. A lei é ampla, a lei é grande, a lei é gloriosa, tá certo? Então, quer dizer que a justiça da lei não nos satisfaz? No que diz respeito à interpretação judaica, sim, não nos satisfaz. Então, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então, a justiça da lei é insuficiente para nós. João, ele é ainda mais drástico, e esse texto é muito mal utilizado pelos evangélicos. Eu convido você a ler João capítulo 1, para você entender a seriedade do que está sendo dito aqui por Paulo, onde ele diz que sem lei se manifestou a justiça de Deus. O capítulo 1 de João, o versículo 17, João explicando aqui a vinda do céu à terra, a vinda da justiça de Deus à terra, porque Paulo vai dizer que a justiça de Deus que se manifestou é Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Cristo não veio para se tornar justo. Ele já veio do céu como uma manifestação da justiça de Deus. As pessoas que defendem que Cristo veio com natureza pecaminosa colocam Cristo desenvolvendo um caráter puro e santo. Até essa declaração não está errada, está correto, mas está limitada, porque desconsidera que Cristo já veio como remédio, Cristo já veio como a bênção. Ellen White coloca Cristo como sendo o céu na terra. Satanás, quando levou o pecado para o céu, teve que ser expulso. Quando o pecado entrou no Jardim do Éden, Adão teve que ser expulso. E por que Cristo agora, que é o céu na terra, viria contaminado pelo pecado? Então, isso é totalmente descabido. Então, Cristo, queridos irmãos, é dito aqui em São João 1,17 o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio, vejam bem, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pegando esse versículo que eu acabei de ler, com Romanos 3, 21, então nós precisamos reconsiderar muito o conceito de justiça da lei e a justiça de Deus, que de fato é a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Então nós precisamos atentar muito para isso. Então, o que significa a lei dada por Moisés? A lei dada por Moisés, irmãos, é porque a lei funciona como indicador de pecado. A lei funciona como condenador do pecado. A lei, queridos irmãos, ela nos coloca sobre a tutela da morte. Tanto é que o ministério da lei, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo... É o capítulo 3 de 2 Coríntios, lá. Não me lembro o versículo, nem vou ler. Lá, a lei é chamada de ministério da morte. Aí algumas pessoas podem até dizer assim, poxa, mas aí não é lei moral, é lei cerimonial. Errado. O ministério da lei dos 10 mandamentos é o ministério da morte. Mas, pastor, Jesus mesmo disse que o mandamento é vida. O livro de Salmo 119 diz que quem guarda os 10 mandamentos vive. Vive, mas não vive eternamente. É a qualidade de vida que a obediência nos dá. Mas a lei, como fonte de vida, Ellen White é claríssima em dizer que a lei gera morte e a lei nos aponta a necessidade de um Salvador. E em Romanos, capítulo 7, Paulo diz assim: a lei que eu achei que era para a minha vida tornou-se para a minha morte. Por quê? Porque Paulo achava que com a sua justiça, a justiça da lei, ele agora estava salvo, ele era irrepreensível, e ele não precisava de nada nem de ninguém. Ele era um observador da lei. Mas aí Paulo vai descobrir que essa lei que ele achava que era para a sua vida tornou-se para a sua morte, porque ele foi descobrir que a justiça da lei era insuficiente. Então, quando João diz assim que a lei foi dada por Moisés, é exatamente porque um ministério de morte, um ministério de cobrança, um ministério do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer, qualquer um pode intermediar isso aí. E no caso da lei, Moisés. Quando a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, aí é uma coisa que homem nenhum pode fazer. Não tem Moisés, não tem Enoque, não tem Elias, não tem nem ninguém.
graça e verdade, ou seja, vida eterna, o evangelho só é possível mediante Jesus Cristo. Os evangélicos acreditam que, quando a Bíblia diz que a lei veio e foi dada por Moisés, que houve um ministério no Velho Testamento baseado na lei, uma dispensação da lei, de Gênesis 3 até a vinda do Messias. E que com a vinda do Messias, então, a graça se manifestou. Essa é uma interpretação totalmente errada. Quando a Bíblia diz que a graça veio por Jesus Cristo, significa que lá em Gênesis 3, verso 15, quando a promessa do descendente é feita a Adão, ali a graça já estava sendo aplicada, como de fato foi aplicada a Adão, a Eva, a Abel, a Enoque, a todos aqueles que pela fé aceitaram essa graça. Então, quando é dito que a graça veio por Jesus, é simplesmente para nos dizer o seguinte: a justiça que é o nosso passaporte para o céu é uma justiça que não tem o dedo de homem nenhum, enquanto que a lei tem o dedo de um homem, sim. Foi dada por intermédio de Moisés. Mas Moisés não é veículo de graça. Moisés foi o veículo da lei. O veículo da graça foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que João, quando vai falar da dádiva do céu para os homens, ele diz exatamente isso. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. E é exatamente quando Paulo descobre essa maravilha que ele simplesmente diz o quê? Aquilo que para mim era lucro, considerei como refúgio. Algumas Bíblias antigas colocam como esterco. Ou seja, a justiça da lei, de acordo com Jesus Cristo, é essa justiça que está aqui em Mateus capítulo 5, né? Vocês conhecem muito bem o texto, né? Mateus capítulo 5. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vou repetir. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, e agora Jesus vai colocar aqui, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Primeiramente, nós encontramos Paulo colocando a supremacia da religião na terra. E a supremacia da religião na terra era o farisaísmo. E, segundo ele era irrepreensível. Ele era irrepreensível. Mas, de acordo com Jesus Cristo, essa justiça era insuficiente. Queridos irmãos, para não esticar a conversa, e agora eu vou dizer para vocês onde está o problema da justiça da lei. Onde está o problema da justiça da lei? O problema da justiça da lei é apresentada mais uma vez, porque quem falou aqui em Mateus 5 foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez o nosso Senhor vai falar no mesmo livro qual é o problema da justiça da lei. Qual é o problema da justiça da lei? Então, ele diz assim, Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Vejam aqui. Os defensores, os proclamadores da justiça da lei. Aí Jesus diz assim, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, a teologia da obediência está certa? Está certa. Então, quando eu vejo um perfeccionista falar muito bem, muito bonito acerca da obediência, irmãos, não está errado, não. Não está errado. O problema não é o discurso da obediência. Não é o discurso de que nós devemos evitar a carne. Não é o discurso de que nós devemos evitar o queijo, de que devemos evitar o açúcar. Não é o discurso de que alguns alimentos nos fazem mal. Não é o discurso de que nós devemos obedecer. Não, esse discurso está corretíssimo. A igreja de Deus é uma igreja proclamadora dessas verdades. Esse não é o problema. E Jesus Cristo aqui vai colocar qual é o problema da justiça da lei. Olha, a pregação até que está correta, mas o pressuposto dessa pregação que é o problema. Só que Jesus Cristo vai mais longe quando ele coloca aqui o problema da justiça da lei. Veja,
Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Aqui está o problema, porque dizem e não fazem. Sabe, irmãos, às vezes nós pregamos uma perfeição para os outros que nós mesmos não temos condições de viver. Pastor, nós não temos condições de viver? Eu não tenho. E eu vou dizer para vocês como é que a obediência se torna possível. Porque nós temos que obedecer. E Jesus disse que nós temos que ser perfeitos. E a Bíblia diz que o caráter de Deus tem que ser reproduzido em nós. Mas veja, queridos irmãos, vejam, Jesus Cristo agora vai começar a atacar os fariseus nas suas fraquezas. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Jesus está dizendo aqui o seguinte: a justiça da lei é tão pesada que, por mais que o fariseu queira se exibir, viver a justiça da lei, queridos irmãos, viver a justiça da lei é impossível para nós, na nossa condição decaída. Não tem condição. Então, precisamos exatamente da graça e da verdade, nós precisamos da justiça de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Por nós, sobre nós e em nós. E agora vejam aqui, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Aqui está o problema, o primeiro grande problema, que é a religião exterior, e não a religião interior. O segundo problema, a primazia na sua espiritualidade, na sua sociedade. Amam o primeiro lugar, amam as saudações. Olha, este irmão é um santo, este irmão está se santificando, este irmão é consagrado, tá certo? E quando Paulo se apresenta exatamente de forma diferente, eu sou o principal dos pecadores. Então, esse é o problema da lei. Esse é o problema da lei. Queridos irmãos, e Jesus Cristo vai agravando aqui a situação. Cristo vai colocar a questão da humildade, certo? Cristo coloca a questão da humildade, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, e esse é o problema outro problema do perfeccionismo. E agora Jesus Cristo vai jogar alguns ais sobre a justiça da lei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. E esse é um outro problema do perfeccionismo. Queridos irmãos, para uma pessoa se tornar prosélita no judaísmo, era uma dificuldade muito grande. E quando Jesus Cristo vem, ele simplesmente diz: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na pregação perfeccionista, queridos irmãos, na justiça da lei, as pessoas já são ensinadas que, se não se tornarem vegetarianos, precisa se tornar vegetariano para alguns, para se batizar. Já se faz uma dicotomia entre quem é, quem não é, quem é mais santo, quem não é menos. Então, já se cria muitos problemas. Muitos problemas. Um outro problema, queridos irmãos, da justiça da lei, é o que Jesus Cristo chama aqui de sepulcros caiados. E aí, o que Cristo vai colocar? Que o sepulcro, por fora, é bonito, mas por dentro está cheio de podridão. Ele também fala aqui do prato, que o prato está limpo por fora, mas está sujo por dentro, tá certo? E ele diz assim, versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí, quando nós vamos olhar para a lei do ponto de vista do céu, como Ellen White coloca, a verdadeira justiça da lei, Ellen White diz que essa verdadeira justiça da lei, ela mexe com os pensamentos, ela mexe com os sentimentos, ela mexe com as emoções. Então, quando você percebe que a justiça da lei defende, advoga todo esse comportamentalismo, mas a pessoa está falando mal dos outros, a pessoa está cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de dúvidas, a pessoa não se submete à sua igreja, e a pessoa anda de forma contrária à fé da igreja, e a pessoa agora quer viver uma religião diferenciada da igreja como um todo, aquela coisa toda, e agora a pessoa exterioriza ali sua fé, sua religião. Eu não estou dizendo aqui que a exterioridade não tem sua importância. Tem. Mas o grande problema que Jesus está colocando aqui é que a conversão, a verdadeira justiça, ela parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque é perigoso quando começa por fora.
porque eu posso fazer todas essas coisas e por dentro continuar cheio de podridão. Então, a verdadeira justiça da lei, só quem viveu essa foi Jesus. Ser humano nenhum viveu. E a justiça da lei só vai plenamente se cumprir em nós quando a vida de Cristo é reproduzida em nós. Tanto é que eu não tenho que viver. Quem tem que viver é Cristo em mim. A minha vida não é mais a minha vida. A minha vida é a vida de Jesus em mim. E Paulo chega a dizer o seguinte: olha, a coisa é tão séria que já não sou eu, é Cristo em mim. Ele disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. E a graça de Deus não foi em vão para comigo, a graça de Deus. Porque pela graça de Deus sou o que sou. Então, Paulo está dizendo que, o quê? E Donald Bale, ele tem um comentário onde ele fala muito bem sobre identidade. E ele faz o argumento dele praticamente todo em cima desse versículo, no livro A Doutrina da Expiação. Donald Bale ele diz o seguinte: Paulo precisou descobrir que a lei não dava identidade para ele, além de uma identidade de fariseu, de perseguidor, de uma religião exterior. Então, foi pela graça de Deus que ele foi entender e descobrir que ele não tinha identidade. Então, ele simplesmente descobriu que ele só era quando não era. E quando ele não era, é que ele era. Palavras de Donald Bale. O que Donald Bale está dizendo é o seguinte: pela graça de Deus, eu sou o que sou, ou seja, achei a minha identidade. É na graça de Deus que eu me encontro, é na graça de Deus que eu acho a minha verdadeira identidade. E ele diz assim: não eu agora eu já sou, mas agora que eu já sou, já não sou de novo. Porque quando eu encontro minha identidade em Cristo Jesus, e é Cristo que vive em mim, então, ao mesmo tempo que eu sou, eu deixo de ser. Porque agora eu achei minha identidade, mas a minha identidade continua perdida na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eu só sou e eu só faço mediante o quê? A graça de Deus em mim. E é exatamente isso que ele diz. Ele coloca aqui na doutrina da justificação pela fé, irmãos, o verdadeiro missionário é aquele verdadeiro missionário que é pela graça. Ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça não foi em vão em mim, porque eu trabalhei mais do que todos. Entendem? Então, a justiça da lei, ela é tirana, ela é cruel, ela é hipócrita, ela trabalha com o exterior, ela é perfeccionista, a sua pregação é maravilhosa, mas a sua possibilidade só é mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir, Jackson, que você volte à citação, para eu poder encerrar com ela, para nós entendermos o contexto do que a Ellen White coloca sobre a questão de Paulo. Ela diz assim: a lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador. É essa aí mesmo? Estava junto a outra? Está aqui. Deixa eu botar aqui perto da iluminação. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Está ótimo. Tá bom. A lei de Deus quebrantada exigia... essa aqui que eu queria. Não, é anterior, deixa eu ver. Anterior mesmo, Jacques. Antes de sua conversão, Paulo havia se considerado como irrepreensível, segundo a justiça que há na lei. Mas desde sua mudança de coração, vejam aqui, é de dentro para fora. Ele guardava de forma exterior, mas não guardava de forma interior. Mas desde sua mudança de coração, ele havia alcançado uma clara concepção da missão de Salvador, como redentor da raça toda, judeus e gentios, e aprender a diferença entre uma viva fé e um formalismo morto. Isso aqui eu já falei. A próxima citação diz assim, vamos lá, Jackson. Essa próxima citação, queridos irmãos, eu coloquei para dizer para vocês que realmente a lei tem sua justiça, tá certo? Mas que essa justiça não é cumprida por mim, é cumprida por Cristo. A lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser. Tem gente que lê isso aqui muitas vezes e não quer considerar. Vou repetir. Em todo o universo, não é nem um planeta aqui, não é nem o nosso mundo, é todo o universo. Não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. A reivindicação de quê, irmão? Da lei. E por quê?
porque a lei é um transcrito do caráter de Deus. E Ellen White diz que essa justiça da lei, ela é mais alta do que os céus. E Cristo extrapolou. Quando Isaías 42, 21, lá diz que Jesus Cristo ia tornar a lei gloriosa, é porque a vida vivida por Jesus Cristo foi a vida de Deus aqui na Terra. Foi Deus vivendo aqui na Terra. Então, é por isso que Ellen White chama a justiça de Cristo de justiça infinita. Ele extrapolou as formalidades da lei. Ele extrapolou a descrição da lei como nós temos na profecia. Porque eu quero dizer para vocês que de Gênesis a Apocalipse, tudo que está ali é limitado. É por isso que a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Então, eu penso que quando nós começarmos a compreender com grandeza, a partir de Cristo, a profundidade da lei, nós vamos nos desvencilhar de tudo isso. E isso aí são mistérios, grandezas que a eternidade nos reserva. Então, quando Ellen White vai colocar aqui, ela diz em todo o universo. Por quê? Porque é Deus que vai viver a sua realidade de Deus. A única diferença é que ele iria viver essa realidade de Deus em um corpo humano, isento da pecaminosidade do pecado. E aqui diz assim, visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem do pecado e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Veja, culpa e ignomínia, mas não natureza. Pecado tão ofensivo para um Deus santo, que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingir as profundidades da miséria para libertar a raça que for arruinada. Não interprete miséria como natureza. Todas as vezes que Ellen White fala da natureza humana de Cristo, ela associa a miséria, a morte, a cansaço, a dor, a todas as fragilidades que nós, como seres humanos, também trazemos. Só que com uma diferença, que além de todas as fragilidades, nós somos pecaminosos. Nós somos pecaminosos. Então, irmãos, essa última citação não é para dizer para vocês que a lei... Não. Paulo, Ellen White é bem clara que o problema repousava na interpretação e na religiosidade exterior, perfeccionista, limitada dos fariseus. Embora, do ponto de vista do esforço humano, era tudo o máximo que um ser humano poderia fazer. E eu quero encerrar com a frase de Martinho Lutero, que eu até usei ontem na Igreja da Ribeira. Martinho Lutero disse assim, se alguém poderia se salvar pelas obras, ou seja, a justiça da lei, essa pessoa seria eu. Essa pessoa seria eu. Mas ele não tinha paz interior. A justiça da lei não lava a culpa da nossa consciência. Muito pelo contrário. Ela mata a necessidade que nós temos de arrependimento. Porque nós começamos a nos sentir bem com essa insuficiência. Começamos a fazer algumas coisinhas aqui na nossa prática, no nosso comportamento, e a gente já começa a se sentir tão feliz. Olha como eu estou crescendo, olha como eu estou me sentindo bem, olha, eu estou começando a me santificar. E esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Se alguém poderia se salvar pelas obras da lei, disse Martim Lutero, esse alguém seria ele. Eu penso que Paulo, em Filipenses 3, está dizendo a mesma coisa. O que para mim era lucro, considerei como esterco, pelo amor da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que esta mensagem, irmãos, venha falar a nossa mente, também venha falar ao nosso coração e venha nos impressionar com o verdadeiro conceito do que significa a minha justiça e hoje, como nós acabamos de apresentar, a justiça da lei.